Bom dia, eu sou a ligante Camila e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a embriologia e anatomia do sistema nervoso. Bom, o primeiro indício da formação do sistema nervoso consiste no espessamento do ectoderma, situado acima da notocorda. Aqui na imagem não tem a notocorda, né? Mas está acima do notocorda. E aí vai se espessar formando a placa neural. Isso no 20º dia de gestação. Essa placa neural, ela vai crescer, ficar mais espessa e vai adquirir esse sulco, chamado de sulco neural. E esse sulco vai se aprofundar e formar a goteira neural. Os lábios aqui da goteira neural, eles se fundem para formar o tubo neural, aqui, nessa imagem. E o ectoderma não diferenciado, ele vai se fechar sobre o tubo e vai isolar do meio externo. No ponto que ele se encontra, os lábios da goteira neural vão se desenvolver células de cada lado, né, que formam a crista neural. Tanto a placa neural quanto o desenvolvimento do tubo neural, eles são orientados pela notocorda. O tubo neural, ele vai dar origem a elementos do sistema nervoso central e a crista neural vai dar origem a elementos do sistema nervoso periférico e também elementos que não pertencem ao sistema nervoso. Essas cristas, elas são contínuas no sentido crânio-caudal, e elas vão se dividir rapidamente, vão dar origem a diversos fragmentos. E esses fragmentos vão dar origem aos gânglios espinhais. Essas células da crista neural, elas vão migrar e vão dar origem a células em tecidos situados longe do sistema nervoso central, né? Elas vão dar origem a gânglios sensitivos, gânglios viscerais, vão originar a medula da glândula suprarrenal, melanócitos, células de Schwann e também as meninges dura mater e aracnoide. O fechamento da goteira neural e a fusão do ectoderma não diferenciado, ele é um processo que vai iniciar no meio da goteira neural, e ele vai ser mais lento nas extremidades. Então, vai permanecer na extremidade tanto cranial quanto caudal, dessa segunda imagem aqui, os neuroporos, né? O neuroporo rostral e o neuroporo caudal. E são as últimas partes do sistema nervoso a serem fechadas. Desde o início da formação do tubo neural, o calibre dele não é uniforme. A parte cranial, ela vai dar origem ao encéfalo adulto e vai ficar dilatada, constituindo um encéfalo primitivo. Já a parte caudal, ela vai dar origem à medula do adulto. Aí ela permanece com calibre uniforme e vai ser a medula primitiva do embrião. Bom, aí vamos aqui para o desenvolvimento do encéfalo. O encéfalo, ele vai começar a se desenvolver na 3ª semana, quando a placa e o tubo neural estão se desenvolvendo lá do neuroectoderma. O tubo neural, que é cranial ao 4º par de somitos, se desenvolve no encéfalo. As células neuroprogenitoras, elas proliferam, migram e vão se diferenciar para formar áreas específicas do encéfalo. A fusão das pregas neurais na região cranial e o fechamento do neuroporo rostral vão formar 3 vesículas encefálicas primárias, de onde vai se desenvolver o encéfalo. Aqui são elas, as primárias: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O prosencéfalo, ele vai sofrer um estrangulamento e vai formar o telencéfalo e o diencéfalo.
O mesencéfalo, ele segue como mesencéfalo, e o robencéfalo, ele também sofre um estrangulamento e vira o metencéfalo e o mielencéfalo. Formando, então, as 5 vesículas encefálicas secundárias, isso no embrião com 5 semanas. O telencéfalo, a parede dele, né, persiste como telencéfalo e forma o nosso cérebro. O diencéfalo, as paredes vão formar o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. O mesencéfalo continua como mesencéfalo. O metencéfalo, suas paredes dão origem à ponte e cerebelo. E as paredes do mielencéfalo dão origem ao bulbo. Aí as cavidades, o que acontece com elas? As cavidades do telencéfalo dão origem aos ventrículos laterais. Já a cavidade do diencéfalo ao terceiro ventrículo. A cavidade do mesencéfalo dá origem ao aqueduto do mesencéfalo. E o metencéfalo dá origem à parte superior do quarto ventrículo. E o mielencéfalo à parte inferior. Aí aqui eu trouxe essa imagem só para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Aqui, né, as paredes do telencéfalo, persiste como telencéfalo. As paredes do diencéfalo dão origem ao tálamo e ao hipotálamo e o epitálamo, que não está aqui na imagem, o epitálamo. O mesencéfalo continua como mesencéfalo. As paredes do metencéfalo dão origem à ponte, ao cerebelo, e o mielencéfalo dá origem ao bulbo. Aí, nessa imagem, nós podemos ver os ventrículos, né? Aqui, os ventrículos laterais são originados da cavidade do telencéfalo. Aí, a cavidade do diencéfalo dá origem aqui ao terceiro ventrículo. A cavidade do mesencéfalo dá origem ao aqueduto do mesencéfalo, aqui. E a cavidade do metencéfalo e do mielencéfalo vão dar origem ao quarto ventrículo, parte superior e parte inferior. Bom, o sistema nervoso, ele é um dos menores, porém mais complexos dos nossos sistemas corporais. Anatomicamente, ele está organizado em 2 subdivisões principais, né? Que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele vai ser constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo vai ser a parte do sistema nervoso central que está localizada no crânio. E a medula espinhal vai se comunicar com o encéfalo pelo forame magno no osso occipital. E essa medula, ela vai ser envolvida pelos ossos da coluna vertebral, pelas vértebras. O sistema nervoso central, ele processa muitos tipos diferentes de informações sensitivas. Também é fonte dos nossos pensamentos, emoções, as nossas memórias. A maioria dos sinais que vão estimular a contração muscular e a liberação das secreções das glândulas vai ter origem no sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, ele é formado por todo o tecido nervoso fora do sistema nervoso central. Os componentes do sistema nervoso periférico são os nervos, os gânglios, as terminações nervosas. O nervo, ele é composto por centenas de milhares de axônios, né? É um feixe com esses axônios associados ao tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. E se situa fora do encéfalo e da medula espinhal. Bom, nós temos 12 pares de nervos cranianos que saem do encéfalo e 31 pares de nervos espinhais que emergem da medula espinhal. Cada nervo, ele vai seguir um caminho definido e suprir uma região específica do corpo. Esses nervos espinhais, eles são constituídos por pares de raízes ventrais que vão transportar informação do sistema nervoso central para a periferia e
por raízes dorsais, que vão transportar essa informação da periferia para o sistema nervoso central. Eles vão ser divididos em 4 grupos, né? Cervical, torácico, lombar e sacral. E a porção de pele inervada pelas raízes dorsais, tanto esquerda quanto direita, de um segmento, vai formar um dermátomo. Então, tem uma correspondência direta do dermátomo e o segmento espinhal correspondente. Os gânglios, eles vão ser pequenas massas de tecido nervoso que são compostos pelos corpos celulares que se localizam fora do encéfalo e da medula espinhal. Esses gânglios, eles têm íntima associação com os nervos cranianos e espinais. O sistema nervoso periférico, ele também é dividido em sistema nervoso somático, sistema nervoso autônomo e sistema nervoso entérico. O sistema nervoso somático, ele vai ser composto por neurônios sensitivos, que vão transmitir informações para o sistema nervoso central a partir de receptor somático na cabeça, no tronco, nos membros, e de receptores para os sentidos especiais, né? Visão, audição, gustação, olfato. E também por neurônios motores, que vão conduzir impulsos nervosos do sistema nervoso central exclusivamente para os músculos esqueléticos. Como isso pode ser controlado, a gente diz que essa ação do sistema nervoso periférico ela é voluntária. A divisão autônoma do sistema nervoso, ela é formada por neurônios sensitivos, que vão levar informações de receptor sensitivo autônomo, que ficam nos órgãos viscerais, por exemplo, estômago, pulmão, vão levar essas informações lá para o sistema nervoso central, por neurônios e também são formados por neurônios motores, que vão conduzir os impulsos do sistema nervoso central para o músculo, né? Pode ser o músculo liso, o músculo cardíaco, ou também para as glândulas. Como essas respostas motoras, elas não estão sob controle consciente, a gente diz que essa atuação do sistema nervoso autônomo, ela é involuntária. A parte motora do sistema nervoso autônomo, ela vai ser composta de 2 ramos, da divisão simpática e da divisão parasimpática. Os efetores, eles vão receber nervos de ambas as divisões com ações opostas. Um exemplo, os neurônios simpáticos, eles aumentam a frequência cardíaca, já os parasimpáticos, eles vão diminuir. Assim, de uma maneira geral, a gente diz que a parte simpática está relacionada ao exercício ou ação de emergência, né? A famosa luta ou fuga. E a divisão parasimpática se concentra nas ações de repouso e digestão. Já o sistema nervoso enteral, que é o cérebro do intestino, ele tem uma ação involuntária. Antes, ele era considerado como uma parte do sistema nervoso autônomo. Só que hoje ele é separado, né? A maioria destes neurônios, eles vão funcionar independente do sistema nervoso autônomo e em partes independentes também do sistema nervoso central, embora eles se comuniquem, né, através de neurônios simpáticos e parasimpáticos. Os neurônios sensitivos do sistema nervoso endócrino, eles monitoram mudanças químicas no sistema digestório e o estiramento das paredes desse sistema. E os neurônios motores entéricos, eles vão controlar as contrações do músculo liso para impulsionar o alimento, as secreções e a atividade das células endócrinas secretoras de hormônio. Bom, o sistema nervoso, ele vai executar tarefas complexas. Ele permite que nós consigamos sentir odores, que a gente fale, lembre coisas que aconteceram no passado
E, além disso, também gera sinais que vão controlar os nossos movimentos corporais e regular o funcionamento dos nossos órgãos internos. E essas atividades, elas podem ser agrupadas em 3 funções básicas, né? Que é a função sensitiva, integradora e motora. Na função sensitiva, os receptores sensitivos, eles vão detectar estímulos internos, por exemplo, uma elevação da pressão arterial, mas também detecta estímulo externo, e aí essa informação sensitiva vai ser levada para o encéfalo e para a medula espinhal por meio dos nervos, né, cranianos e espinhais. Já na função integradora, o sistema nervoso ele vai processar essa informação sensitiva, vai analisar e vai tomar a decisão adequada para cada resposta, e isso é conhecido como integração. Na função motora, após ter o processamento dessas informações sensitivas, o sistema nervoso ele pode desencadear uma resposta motora específica. Como que ele faz isso? Por meio da ativação de efetores, tanto músculos quanto glândulas, por intermédio dos nervos cranianos e espinhais. E essa estimulação dos efetores vai causar contração do músculo e secreção de hormônio pelas glândulas. Aí aqui nessa imagem, nós temos a partezinha em azul vai representar o componente sensitivo do sistema nervoso periférico. E as vermelhas, os componentes motores. E as verdes, os efetores. Aí aqui a gente pode ver no sistema nervoso somático. Os receptores somáticos, no caso que são receptores sensitivos especiais, neurônios somáticos sensitivos, recebem a informação e mandam para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele vai mandar uma resposta através dos neurônios motores somáticos e vai causar a contração do músculo esquelético. Aí no nervoso autônomo também, só que com os receptores de neurônios sensitivos autônomos, né? E aí a resposta vai vir tanto pela divisão simpática ou parasimpática e vai agir no músculo liso, no cardíaco e nas glândulas. E o entérico, ele pode funcionar independente ou com a ação também do sistema nervoso central. Bom, falando um pouquinho da histologia, né, que entra na parte da microanatomia, o tecido nervoso, ele vai ser composto por 2 tipos celulares, né, que são os neurônios e a neuróglia. E esses 2 tipos celulares, eles vão se combinar de N maneiras em diferentes regiões do sistema nervoso. Bom, os neurônios, além deles formarem as complexas redes de processamento, tanto no encéfalo quanto na medula espinhal, eles também conectam todas as regiões do corpo com o sistema nervoso central. Os neurônios, eles são células muito especializadas. São capazes de atingir grandes comprimentos e de fazer conexões extremamente complexas com outras células. Os neurônios, eles desempenham a maioria das funções exclusivas do sistema nervoso, como sentir, pensar, lembrar, o controle da atividade muscular e a regulação das secreções das glândulas. Como consequência dessa especialização, a maior parte dos neurônios não sofre mitose. Quanto mais especializada a célula for, menor a capacidade dela de divisão celular. Bom, características estruturais e funcionais são utilizadas para classificar os neurônios. Estruturalmente, eles são classificados de acordo com o número de extensões que se projetam a partir do corpo celular, né? Aqui nós temos os exemplos. São os neurônios multipolar, bipolar e unipolar. O neurônio multipolar, eles têm vários dendritos,
e um axônio, como pode ser visto, né? A maioria dos neurônios do encéfalo e da medula espinhal é desse tipo, e todos os neurônios motores são desse tipo. Já os neurônios bipolares, eles têm um dendrito principal e um axônio. Aí eles são encontrados na retina, na orelha interna e na área olfatória do encéfalo. E os neurônios unipolares, eles têm dendritos e um axônio que se funde para formar um prolongamento contínuo que vai emergir do corpo celular. Eles são chamados também de pseudo-unipolares, porque lá no embrião eles são, na verdade, neurônios bipolares. E aí, durante o desenvolvimento, os dendritos e os axônios se fundem e se tornam extensão única. E esses dendritos, eles atuam como receptores sensitivos, que vão detectar estímulos de tato, de pressão, de dor ou até mesmo estímulo térmico. O corpo celular da maioria desses neurônios está localizado nos gânglios dos nervos espinhais e cranianos. Aí, uma divisão funcional desses neurônios, a gente vai ter os neurônios sensitivos, motores e os interneurônios. Os sensitivos ou aferentes, eles têm receptores sensitivos nas extremidades distais ou estão localizados logo após receptores sensitivos, né, que são células separadas. Quando um estímulo ativa esse receptor sensitivo, ele vai gerar um potencial de ação no axônio, que vai ser transportado lá para o sistema nervoso central por nervos cranianos ou espinhais. E a maioria dos neurônios sensitivos, ele é estruturalmente do tipo unipolar. Já os neurônios motores ou eferentes, eles vão transportar os potenciais de ação para fora do sistema nervoso central, para os músculos e glândulas, né? Por meio de nervos cranianos ou espinhais. Do ponto de vista estrutural, eles são do tipo multipolar. Já os interneurônios ou os neurônios de associação, eles estão localizados principalmente no sistema nervoso central, entre neurônio motor e neurônio sensitivo. Esses interneurônios, eles vão integrar a informação sensitiva que vem lá do neurônio sensitivo e aí vai promover uma resposta motora através da ativação dos neurônios motores adequados. E a maior parte deles é do tipo multipolar, numa classificação estrutural. Aí aqui nessa primeira imagem nós temos todos são neurônios, né? Mas aqui só para falar as partes, né? Os dendritos, o corpo celular e o axônio. Aí aqui nós temos as bainhas de mielina. Esse é um neurônio mielinizado. Aí já aqui nós temos as células da neuróglia. Elas são células menores, só que em compensação elas são muito mais numerosas do que os neurônios. Essas células, elas fornecem suporte, nutrição e proteção para os neurônios. E elas também ajudam a manter o líquido intersticial que banha os neurônios. Ao contrário dos neurônios, essas células, elas têm capacidade de divisão, elas se dividem durante toda a vida da pessoa. Tanto os neurônios quanto a neuróglia são estruturalmente diferentes, de acordo com a sua localização, no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico. E aí, essa diferença estrutural vai se correlacionar com as diferentes funções que são exercidas. A neuróglia do sistema nervoso central, que é da primeira imagem, ela pode ser classificada de acordo com o seu tamanho, os prolongamentos citoplasmáticos e a organização intracelular em 4 tipos, que são os astrócitos, os oligodendrócitos, as células da micróglia e as células ependimárias. Os astrócitos, eles ganharam esse nome porque são células em formato de estrela. Eles têm muitos prolongamentos
e são as maiores e mais, assim, que estão presentes em maior quantidade, né, das células da neuróglia. Tem dois tipos, os protoplasmáticos, que eles têm muitos prolongamentos curtos e ramificados, e eles ficam na substância cinzenta, aqui um deles, e tem os astrócitos fibrosos, que eles, já os prolongamentos deles são longos e não são ramificados, e eles ficam principalmente na substância branca. Os prolongamentos dos astrócitos, eles entram em contato com o capilar sanguíneo, com o neurônio e com a pia mater. A função desses astrócitos é fornecer suporte para os neurônios. Esses prolongamentos que vão envolver os capilares sanguíneos, eles também isolam os neurônios do sistema nervoso central de substâncias que são nocivas, né, através da produção de substâncias que mantêm a característica da permeabilidade seletiva e exclusiva das células endoteliais dos capilares. Essas células... Ops, gente... Essas células, elas mantêm um ambiente químico adequado para a geração do impulso nervoso. E elas vão servir de condutor para a passagem de nutrientes e outras substâncias entre capilar sanguíneo e neurônio. Então, ela tem essas funções, né, de suporte e nutrição. Já os oligodendrócitos, aqui, Rosinha, são células que são parecidas com os astrócitos, só que são menores e têm menos prolongamentos. E esses prolongamentos, eles fazem o quê? Eles formam a bainha de mielina, que fica ao redor dos axônios do sistema nervoso central. Aí nós temos também a micróglia, essas verdinhas. São células pequenas que têm projeções finas, que dão origem a ramificações espiculadas, e elas funcionam como fagócitos no sistema nervoso central. Aí nós temos também as células ependimárias, né, que vão ser células cúbicas que estão dispostas numa camada única e têm microvilosidades e cílios. Essas células, elas vão revestir os ventrículos encefálicos e o canal central da medula espinhal. E aí, do ponto de vista funcional, elas vão produzir e auxiliar na circulação do líquido. E também essas células vão formar a barreira hematoencefálica. Já a neuróglia do sistema nervoso periférico, que é essa segunda imagem, ela vai envolver completamente os axônios e os corpos celulares. E tem dois tipos de células gliais no sistema nervoso periférico, que são as células de Schwann e as células satélite. As células de Schwann, elas vão envolver os axônios do sistema nervoso periférico, do mesmo jeito que os oligodendrócitos envolvem lá no sistema nervoso central. Então, elas vão formar também a bainha de mielina. Só que elas formam bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Elas vão participar da regeneração do axônio, que vai ocorrer no sistema nervoso periférico. Já as células satélites, elas são achatadas e vão envolver o corpo celular dos neurônios e dos gânglios do sistema nervoso periférico. Elas fornecem um suporte estrutural e regulam a troca de substâncias entre o corpo celular do neurônio e o líquido intersticial. Aqui, era para trazer o caso clínico, certo? Aí eu achei que dessa forma ficaria mais interessante, trazer a importância clínica da parte embriológica, porque as demais partes, hoje foi só uma introdução e será apresentado pelos outros ligantes nos próximos encontros.
Como já foi falado, né, o fechamento da goteira neural para formar o tubo neural, ela é uma etapa muito importante do desenvolvimento do sistema nervoso. E aí vai acontecer no 22º dia de gestação. E os defeitos do fechamento desse tubo, eles são relativamente comuns. Falhas no fechamento dessa porção posterior vão ocasionar malformações como as espinhas bífidas e as mielomeningocele. E o fechamento da porção anterior dá origem a defeitos de fechamento mais grave, como anencefalia, microcefalia. Aí aqui, os defeitos do fechamento da porção posterior. Vai gerar espinhas bífidas e mielomeningocele. Na espinha bífida, que é essa imagem da menininha, a meninge dura mater e a medula vão estar normais, só que a porção dorsal da vértebra não está fechada. Frequentemente é assintomático e apresenta esses pelos. No caso, a espinha bífida também é chamada espinha bífida oculta, né? Essa segunda imagem aqui. Dá para ver só uma projeçãozinha. Já na meningocele, que é essa segunda aqui, tem um déficit ósseo que é bem maior. A dura mater, ela vai se sobressair como se fosse um balãozinho, que a gente pode ver na imagem, e essa condição precisa de correção cirúrgica. Já na mielomeningocele, além da dura mater, parte da medula e das raízes nervosas é envolvida, então é uma condição mais grave, né? E que mesmo com a correção cirúrgica, vai ter problemas neurológicos, que vão variar de acordo com o nível e a extensão da lesão. E aí pode ocorrer distúrbios, desde distúrbios no controle vesical, né, até paraplegia. Aí aqui nas imagens, esse caso é da espinha bífida oculta, esse é da meningocele e esse é da mielosquise. Aí aqui nós temos uma ultrassonografia, onde a gente pode ver esse defeito no fechamento do tubo neural. Essas foram as referências usadas para essa apresentação. Muito obrigada.